Por que a família Que vai horas procurar, procurar, né? né? Mediante observação aí no comportamento a qual a criança, o adolescente, o adulto apresenta, porque assim, tanto a psicologia como a psicopedagogia, a gente trabalha com criança, pré-adolescente, adolescente e adulto também. Na psicopedagogia também? Sim. Sim. A Ai, gente trabalha fazendo aí é intervenções, né? bárbaro. Até em pessoas idosas já, com relação à estratégia para trabalhar ao mal Me de tira logo Alzheimer, uma né? dúvida. A psicopedagogia, ela funciona como? Me fala. É só na escola? Tem a ver com essa questão de só para o estudo? Como é qual o papel do psicopedagogo? Qual a diferença do psicólogo para o psicopedagogo? O psicólogo aí, né? Essa Pronto, colega eu vai posso responder, começar né? falando Pode, que eu começa. acredito que Quer a um psicologia, café? né? Só quero água hoje, obrigada. Você quer café? Cafezinho hoje já Obrigada. foi. Quer, Neide? Não, Então, vou na pessoal, água, eu vou na acredito que o É bom que atendimento sobra da mais. psicologia já está mais esclarecido. Mas aí eu vou falar sobre a psicologia primeiro, Certo. que acredito que vai ser mais interessante para as pessoas entenderem como a psicopedagogia funciona, certo? Certo. Então, hoje já é mais Hortência se comum, apresentou? né? Sim, Hortência, pessoal, perdão. Nem me apresentei, não foi? Não foi. Foi mesmo. Tá vendo? Só porque eu estava aqui semana passada, já estou me sentindo de casa, né? Então, nem estou me apresentando Mas você mais. é de casa. Então, pessoal, hoje nós vemos psicólogos circulando por diversas áreas diferentes, né? Eu mesma sou psicóloga hoje educacional, né? E clínica. Eu trabalho numa escola e também trabalho na clínica, certo? Ok. Então, a gente vê psicólogos em CRAs, em CREAS, a Nos gente hospitais. vê isso nos hospitais, na própria atenção básica, né? Trabalhando. E aí, e principalmente na clínica, né, que é onde nossa história começou, na psicologia, certo? Então, o psicólogo clínico, por exemplo, ele trabalha com sessões semanais, que variam entre 40 e 50 minutos, né, de atendimento. Então, nós atendemos crianças, adolescentes, adultos, idosos, certo? Normalmente, quando o atendimento é com uma pessoa adulta responsável por si, então o atendimento já começa com a pessoa. Porém, quando é com menores de idade, o primeiro atendimento tem que ser com um familiar ou um responsável legal, certo? Que a gente faz a entrevista de Uma pessoa que anamnese. conviva com aquela Exatamente. criança. Que conviva e seja realmente o responsável legal por ela. Se você tem alguma dúvida, gente, você pode mandar aqui no 99607-0910. 99607-0910. A gente está aqui para tirar suas dúvidas, esclarecer quais são os pontos que você tem dúvida, qual é a hora melhor para procurar. Eu queria que vocês deixassem aqui aquele momento do insight. O que é isso, Igor? Aquele momento que você olha para o seu filho, aquela atitude, aquela ação que ele está fazendo e diz, olha, aqui eu preciso realmente de uma ajuda, só eu como mãe, eu como tia, eu como responsável por essa pessoa, porque às vezes tem aqueles padrinhos que cuidam dos afilhados, aquele menino que vai morar com a avó, aquele menino que mora com a tia. Então, nem sempre é só o olhar da mãe e do pai. Tem sempre alguém que pode ter esse olhar diferenciado, dizer assim, olha, você não acha que está na hora de uma ajuda profissional? Porque tem muita gente que diz o seguinte, mas é porque ele é assim mesmo, é o jeito dele, né? E às vezes você, e a importância de o quanto antes começar um possível diagnóstico, ou um tratamento, ou um acompanhamento, porque hoje se fala melhor, né? Tem uma abertura a mais para se falar sobre esses problemas da saúde mental, vamos assim generalizar. Isso. Porque o povo dizia assim, antigamente não se falava de autismo, antigamente não se falava de TDAH. E não era porque não tinha. Não era porque não tinha, né? Porque não tinha o diagnóstico, o acompanhamento. Eu sempre dizia que antigamente as crianças com hiperatividade, o TDAH, elas eram mais... elas tinham como gastar mais energia, porque antigamente a gente tinha essa coisa de brincar, de pular corda, realmente você não parava. Porque ele é assim mesmo, né? Ele é agitado. Mas aí tem energia para gastar e a gente gastava. Hoje não. Eu sempre faço uma brincadeira que a gente diz que hoje é mais tela, menos terra. Então a gente parou de ter esse convívio, de brincar, de botar a mão na massa, literalmente, de fazer aquelas fazendinhas, de pular corda, de brincar de polícia e ladrão, de pique-esconde, esconde-esconde. Antigamente a gente gastava essa energia que tinha dentro da gente. Hoje não, a gente brinca através do celular, a gente conversa através do celular
e vai acumulando toda aquela energia ali. Mas também é mais fácil você ter uma noção, porque às vezes você tem um olhar diferenciado, ou uma babá, ou alguém que chega para dizer, né? Porque hoje a gente está mais preocupado com a vida profissional do que com a vida pessoal. Às vezes a gente deixa um pouco de olhar para dentro da nossa casa porque a gente pensa que só no trabalho. Isso. E aí, quando seria o momento de procurar um psicólogo ou um psicopedagogo, né? Eu costumo dizer que quando começa a haver mudanças comportamentais, o que seria isso? Você percebe, todos nós, por exemplo, que convivemos com criança, ou que já vimos uma criança em algum momento, a gente consegue entender o que é um comportamento habitual de uma criança. Então, uma criança que é muito inquieta, né, e que essa inquietação, por exemplo, ela passa do limite, né, você consegue perceber que algo está excedendo ali. Sim. Né? Então, se algo está excedendo, sim, já é o momento de procurar um profissional para avaliar o que seria essa inquietação. Que pode ter a ver com TDAH, que pode ter a ver com um próprio transtorno de ansiedade também. Nem sempre uma criança imperativa vai ter TDAH, gente. Né? A gente também tem que fazer os diagnósticos diferenciais para poder ter essa compreensão. Tem que ter um acompanhamento, Exatamente. Né? Então, se a criança tem dificuldade de dormir, por exemplo, a criança ou o adulto, qualquer pessoa. Se você está com dificuldade de dormir, alguma coisa de errado tem aí. Se você está com dificuldade de comer, alguma coisa está errada aí. Se você está comendo demais, alguma coisa está errada. Então, tudo que excede do nosso comportamento habitual, né, necessita de atenção, porque... Todo excesso esconde algo. Exatamente. Todo excesso esconde algo e toda falta também. Né? Porque tudo tem um antecedente, né? Uhum. O que foi que gerou esse comportamento, né? Então, tudo tem um antecedente. E com relação ao atendimento da psicopedagogia, como a Hortência mesmo falou, nosso atendimento é mesmo patamar, no caso, com relação a 1 hora, em média 1 hora do atendimento, onde a gente colhe todas essas informações com relação a comportamento e a dificuldade que a criança vem apresentando no espaço escolar, reforço em casa, que geralmente é os locais onde a criança mais passa parte do tempo, né? Escola e casa. Então, a gente faz todas essas coletas de dados e informações para que junto a gente possa fazer intervenções para chegar se realmente esse comportamento a criança está apresentando é porque não gosta de estar naquele ambiente, se ele está sofrendo algum bullying, no ambiente escolar, por isso que muitas crianças às vezes não querem ir para a escola. Ou em casa, não quer fazer atividade de casa. Às por vezes quê? O bullying também pode acontecer em casa, né? Então, esse comportamento está sendo gerado por conta do quê, né? Qual é o antecedente que está gerando essa dificuldade aí no processo de ensino e aprendizagem? Então, a psicopedagogia, ela é voltada para o processo de ensino e aprendizagem do ser humano em si. Não só na escola. Não só na escola. Né? Eu atuo tanto no ambiente escolar como no ambiente clínico, fazendo intervenções com crianças atípicas típicas e atípicas. Porque, assim, nós todos temos uma dificuldade, muitas vezes, de aprendizagem, mas porque não foi proporcionado condições para que eu desenvolvesse essas minhas competências e habilidades acadêmicas, né? Isso, por exemplo, quando é que a gente deve procurar o psicopedagogo, né? A criança tem 9 anos de idade. Aos 9 anos de idade, é esperado, não que todo mundo aprenda ao mesmo tempo. Para toda regra tem exatamente, sempre essa exceção, né? Mas assim, é esperado sim que uma criança aos 9 anos de idade, ela saiba ler e escrever. Né? E que ela tenha conhecimento de letras, de sílabas, enfim. Se a criança tem essa idade e ela ainda não conseguiu aprender a ler, é um dos momentos para se procurar um psicopedagogo. Porque aí, mediante essas observações, já vão fazer o que? A intervenção. Por que ainda ela não está alfabetizada? Qual comportamentos ela está apresentando em determinados locais que não favoreceu ainda para a criança compreenda esse processo de ensino e aprendizagem? Está dormindo tarde? Está dormindo cedo? Faz uso bastante tempo das telas? Então, a tela está sendo mais prazerosa, ficar em casa está sendo mais prazerosa do que ir para a escola. E se a criança está na escola, aparentemente, ela não está se dedicando com relação ao sentar, ao ouvir, ao interagir. Porque dentro da sala de aula é para ser proposta, né, no processo de ensino e aprendizagem, muitas atividades para que a criança ela aprenda a se expressar, se comunicar.
Né? Então, assim, são muitas possibilidades. Então, o psicopedagogo, ele vai fazer toda essa observação para, posteriormente, fazer as intervenções junto com os demais profissionais. Isso, e assim essa criança, perdão, Igor, Não, e assim essa criança, por exemplo, começar a aprender a ler, né? Uhum. Eu só ia fazer uma pergunta, mas eu acho que, de certa forma, você já falou no percurso aí. Vai ter momentos que vocês também vão ter que falar com os professores? Sim, com também? certeza, com certeza. Vocês vão até a escola ou pede para que o professor vá até a clínica? Como é que é? A gente vai até a escola, né? Porque para conversar, para observar, muitas vezes. Muitas vezes a gente nem conversa muito com o professor, mas a gente só observa, assim. Vai lá na sala de aula ficar como se fosse um ouvinte. E a gente, tanto a psicopedagogia quanto a psicologia, né? Psicologia, quando trabalha com crianças, né? Faz isso. Muitas vezes a sessão, ela não acontece com o paciente, ela acontece dentro da escola que a criança estuda. A gente vai lá na sala de aula observar todos os dois, tanto a psicologia quanto a psicopedagogia. Vai conversar com coordenação, com direção, com professores, ver o comportamento da criança em sala de aula, né? Então, além do contato com os pais, né, com a família, com os pais ou responsáveis da criança, né, e de ter a criança com a gente na clínica semanalmente, né, durante a sessão nós também vamos ao ambiente escolar, né? Deixa eu perguntar aqui, quando a criança ela tem traços muito agressivos, aquela esse menino é meio rebelde, o que é que pode trazer aí por trás? O que é que a gente pode fazer? Qual é o limite? Porque, assim, tudo na vida tem um limite, né? Tem pessoas que realmente... Nem todo mundo é igual, não existe receitinha de bolo perfeito para saúde mental de ninguém. Todo mundo tem a sua particularidade. Eu até estava vendo. Os irmãos gêmeos, eles podem ter até o mesmo DNA, mas a digital muda. Sempre tem algo diferente. Então, todo mundo tem a sua particularidade. Quando é que a gente, nesse momento também, quando o menino é quieto demais, quando ele é agressivo demais, quando é que a gente também tem esse momento de dizer assim, peraí, vou procurar porque isso aqui já está fugindo do comum? Isso. Quando ele começa a ter dificuldade para dormir, por exemplo, a ter dificuldade para comer, a ter dificuldades em relação a convívio social. Muitas vezes... você fala sobre dificuldade para comer, pode ser uma seletividade? Sim, em relação à seletividade alimentar, só quero isso, só quero isso, só quero aquilo, né? Ou a questão de comer demais também, né? Ou não comer. Comer demais ou não comer, né? Ou ser muito seletivo. Quando você percebe que a criança tem dificuldade de interagir com outras crianças, né? Às vezes por ser muito introspectiva, ou seja, por ser muito fechada, por ficar muito na dela, né? Ou também por ser a criança muito inquieta, que bate muito nos colegas, que não consegue... Morde, belisca. Exatamente, que morde, belisca, que não consegue participar até das brincadeiras de lazer junto com a criança, sabe? Aquela criança que é tida como muito danada, né? E aí, muitas vezes, essa criança que não consegue interagir bem, ela também começa a apresentar dificuldades no ambiente escolar, né? Então, ela não consegue aprender a ler, ela não consegue aprender a escrever, ou então ela não consegue fazer as atividades que são propostas em sala de aula, nem para casa, né? Então, ela começa a apresentar dificuldades em relação ao convívio social, ao processo de aprendizagem. E muitas vezes essa criança que é bem desinquieta dentro da sala de aula, em muitas situações, ela já fez a demanda dela que foi proposta dentro do ambiente da sala de aula, Sim. Então ela vai interagir com os demais, né? Que não fizeram ainda. Que não fizeram ainda. E ela é isso aí. Até Daquela... que dava logo, ia pegar a atazanal. Pronto. Então tem isso. Então são muito comportamentos, né? E aí, tanto a psicologia quanto a psicopedagogia vai investigar a história dessa criança para entender o que é que está acontecendo. Vamos que lá. Ela não consegue. Ouvinte aqui fazendo pergunta, interagindo com a gente. Bom dia, Igor. Bom dia, meninas. Parabéns pelo quadro. É muito bom a conversa de vocês. Eu tenho um menino que ele tem 9 anos, ele não sabe ler, ele faz o nome dele. Agora, depois eu mando ele fazer novamente, ele esquece o nome dele todo. É normal? Assim, não é normal, mas também não é algo que foge da nossa realidade, né? Porque a gente vê algumas situações iguais a essa, ou parecida com essas, quando a criança vem lá para a clínica, né? Para atendimento. Essa parte esqueceu até o nome dele completo? Tem também isso, porque às vezes pode ser associado a alguns comportamentos, vamos dizer assim, é uma falta de desatenção daqui por parte da criança, ou muitas vezes há uma falha aí na memória, no cérebro da criança, no processamento da informação, que às vezes tem pessoas, né, não estou dizendo que o seu filho tenha, tá? Mas tem pessoas que têm uma falha no processamento,
né, da informação. Então tá na hora dessa mamãe procurar um profissional. Seria Com bem certeza, interessante. Com certeza. Vamos falar sobre, já aproveitando o engajamento, pessoal, vamos falar como é que a gente faz para entrar em contato com as meninas do multidisciplinar. Eita, eu esqueci o número. Mas eu sei, querida. Tu sabe, né, Igor? Vamos lá no Instagram, multidisciplinar.online. Você pode pedir aqui também no nosso WhatsApp. Cadê meu aparelho? Que eu vou dizer agora aqui. Igor, quero fazer uma pergunta para as meninas. Todo dia minha filha chega do colégio e fala para mim que os meninos ficam tirando onda com a cara dela, chamando ela de galega sarará. Fala para minha filha que ela não sabe ler. Agora, graças a Deus, minha filha tá sabendo ler. Agora ela é muito sabida, um aluno inteligente. Deixa eu ver se eu entendo aqui. Eu entendi um pouco. Então quer dizer que ela está sofrendo Bullying. bullying no espaço. Isso. É. E aí, como ela provavelmente está Vai lendo sofrendo bullying, não necessariamente essa dificuldade dela de aprender tem a ver com um transtorno. Pode ser justamente, né, afetando ela emocionalmente e a partir daí ela está com dificuldade de estudar. Porque imagine aí, você está na escola sofrendo bullying num ambiente desconfortável. Como é que você vai se sentir confortável para aprender? Sim. Né? Então, nesse caso, por exemplo, não necessariamente essa menina tem um transtorno. Ela está sofrendo emocionalmente com o bullying que ela está sofrendo. O ambiente da escola não está sendo prazeroso para que ela Exatamente. possa desenvolver aí as suas habilidades acadêmicas, aonde no futuro aí ela pode ocasionar prejuízo, né? Então, assim, é importante a mãe procurar a escola, né? Conversar e com os pontuar. responsáveis, Sim. né? É. Conversar com os responsáveis, contar que essa situação está acontecendo com frequência, então é bullying, né? E aí ver como é que vão resolver, né? E até porque o bullying ele pode evoluir, né? Sair do xingamento para outra. Olha, só para lembrar, o número de telefone do Espaço Multidisciplinar é o 94857080. 994857080. Se precisar, é só pedir que a gente manda, tá? Manda um abraço para a turma de Montanha, está todo mundo ouvindo. Meu amigo Leandro dizendo aqui parabéns pelo tema. Bom dia para vocês. Quero falar que amo esse programa. Desejo tudo melhor para essas meninas lindas. Aqui é a Ivanilda, na Cônego Severino Ramalho, mandando um abraço para vocês Obrigada. Muito aqui. obrigada. Sinta-se abraçada. O pessoal tá pedindo aqui o número. Vou repetir, 9. Deixa eu passar aqui, já vou. Aqui é assim, ao vivo e a cores. 994-85-70-80, que é o número da Espaço Multidisciplinar, que fica ali próximo ao 8º Batalhão. Deixa eu voltar aqui. Meninas, ainda dentro do tema, o ouvinte está dizendo o seguinte: meu filho tem 6 anos de idade, não quer comer, só come se tiver com o celular na frente. E mesmo assim, ele passa cerca de 1 hora para almoçar. Às vezes demora até mais tempo. Fica remoendo, fingindo que não está com vontade de comer. Se eu tiro o celular dele, aí é que ele não come. Não sei mais o que faço. Às vezes perco a paciência e quero bater nele. Mas sei que tudo tem seu tempo. O que é que eu faço? Vamos lá. Se essa criança As só... telas, né? Se essa Famosa criança tela. só quer comer em frente ao celular, em algum momento esse celular foi oferecido para ela no horário de comer, certo? Então, se esse celular foi oferecido, o que acabou acontecendo com essa criança? Ela construiu esse hábito de só conseguir comer em frente à tela. E não foi de um dia para o outro. Com certeza, demorou um tempo para ela construir esse hábito. E a partir do momento que sempre foi deixado, né, quando a gente vai fazendo uma coisa, corriqueiramente é deixado, então se está reforçando esse comportamento, certo? Uhum. Ah, Hortência, então agora eu tenho que tomar o celular, deixar a criança gritar, Espernear. e bater nela, não. Agora também não adianta fazer dessa forma. Né? Agora você realmente vai precisar procurar ajuda profissional, né? Porque cada caso é um caso. É necessário investigar também outras questões, como é que essa criança lida com frustrações, ou se ela não aprendeu a lidar ainda, que é o mais provável. O que é aprender a lidar com frustração? 6 anos Hortência, né? ainda, né? É aceitar receber não. Talvez ela não tenha aprendido a receber o não ainda, né? 6 anos de idade. Então, vai precisar, sim, de atendimento psicológico para a criança aprender a lidar com essa frustração e para que os pais também possam ser orientados. Que eu costumo dizer muito que nós, psicólogos infantis, a gente não atende a criança, a gente atende a família. É né? babado, viu? Mas eu até agora, quando eu estava lendo a mensagem, eu lembrei de uma amiga minha, lá de Mamanguape, ela deve estar nos acompanhando também. E toda vez que eu chegava lá, na hora de
a menina ir pra escola, né? No horário do almoço. A menina ficava lá com o celular e tava lá, tal. Aí a menina disse, não, tá bom, vá, leva um todinho, bota na lancheira, não sei o quê, porque você já tá atrasado pra ir pra escola. E o almoço, aquela comida mesmo, aquela refeição, acabava ficando praticamente esquecida. Pronto, aí vamos lá. O que é que ela estava ensinando para a filha? Se você não comer o almoço, você vai tomar todinho. Isso não foi dito. É como se fosse dar a recompensa, né? Isso não foi dito, mas é isso que foi feito. E o que pode ocasionar é que, assim, quando você está assistindo e você está se alimentando, muitas vezes você vai comendo que você nem percebe. Um exemplo, tem um pacote de biscoito lá que a gente gosta muito, tá comendo e assistindo, cafezinho, pá. Quando você olha, você comeu o biscoito todinho? Fez bem? Não, mas você comeu todinho? Mas às vezes você nem come, né? E muitas vezes você não come, porque você... Só em você estar assistindo ali, fazendo uso da tela, você, tipo... O seu cérebro já, né? Já fez todo um processamento ali que você está satisfeito e que não precisa, muitas vezes, desse alimento. Né? Que a gente sabe que o nosso cérebro ele é bem maravilhoso para produzir, né? Ainda falando sobre esse tema, ainda me lembro... Quando eu fiz a minha cirurgia bariátrica, uma das coisas que a minha psicóloga sempre falava, disse, olha, na hora de comer, é hora de comer. Não divida a atenção da comida com a televisão. No meu caso, tipo assim, não como assistindo, não, na hora da comida é você e a comida. Esqueça trabalho, esqueça tudo, porque eu sempre falava que, às vezes, eu digo, uma experiência minha. Às vezes eu pegava, tô aqui... Vou gravar o comercial. Eu tô cheio de serviço para fazer, cheio de comercial. Vou lá, pego meu almoço, boto aqui do lado do computador, aí eu vou gravando e comendo. E às vezes, realmente, ou você come demais, ou você às vezes nem come porque você tá fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Isso, e aí você falando disso, eu lembrei de uma aula que eu assisti esses dias, né? Eu estou fazendo pós-graduação em neuropsicologia. E aí, eu estava assistindo a aula de uma professora que ela disse que não acredita em atenção difusa, né? Porque existe atenção concentrada, atenção aqui, ó. Que eu estou dando atenção aqui única e exclusivamente para este copo, né? E existe também a ideia de que eu posso olhar para esse copo, eu posso mexer no celular, eu posso falar com você. E ela disse que não. Que isso deixa de se chamar atenção. Porque ela diz que quando, segundo ela, né? Segundo a percepção dela, quando eu estou dando atenção, se eu estou dando atenção para Igor, eu estou dando atenção para Igor. Se eu estou dando atenção para Igor e para Neide, então não tem como ser uma atenção concentrada, né? E aí ela traz justamente a ideia de que para eu conseguir focar de fato em alguma coisa, eu tenho que fazer aquela coisa. Então, não existe essa de, eu falo no celular bem, eu converso bem, eu faço isso bem, eu faço aquilo bem. Não. Ela traz a concepção de que, para eu conseguir fazer algo de fato, eu preciso fazer aquela coisa e estar dedicado a ela. Então, por isso que vem a questão da ideia da alimentação. Então, se eu estou me alimentando, eu estou me alimentando. Se eu estou praticando atividade física, eu estou praticando atividade física. Por exemplo, paciente, às vezes já aconteceu comigo, paciente participando da sessão e vendo mensagem chegar. Né, eu fiz, olha, esse momento é seu e para você estar presente nele, o seu celular não pode estar. E o que muitas pessoas fazem? Está dirigindo o carro e Isso, ao celular. Perigo, né? Então, acontece, mas eu me né? concentro. Mentira. Não se concentra. Para você se concentrar, Acontece você tem que muito dedicar a sua acidente por conta atenção. disso. Aqui, A atenção desfocada, né? Lá da Guarda-Mata tá dizendo, menina, parabéns às meninas, eu amo esses esclarecimentos. Eu que agradeço, gente. É muito bom. Falar sobre saúde mental é maravilhoso. E só voltando, né, com Sim. relação, eu tenho uma amiga minha, que ela também é psicóloga, né? Aí ela fala o quê? Que quando a gente tá comendo o alimento e tá satisfeito, mas tá ali conseguindo, ainda tá comendo o alimento no processo de mastigação, você tá comendo as suas emoções. Que você não tá sabendo lidar com as situações, seu cérebro tá pensando em 1001 atividade que você tem que exercer, Sim. então você tá ali se alimentando, então você tá comendo suas emoções naquele momento, né? Na verdade, não é mais a fome, a né? gente come muita frustração. Não é. E nem percebe isso. Quando às vezes você tá ansioso, aí você... Tô precisando... Ai, acho de um que eu tô com chocolate. fome, quero uma coxinha, Não, você um açaí. acabou de almoçar. Eu mereço. Eu quero chocolate. Né? Seu estômago tá cheio, você está saciado, né? Então, inclusive, é um termo que até trabalhando com a nutrição, a gente traz que não é fome.
é vontade de comer. E Sim. fome e vontade de comer são coisas Diferentes, né? Juntou a fome com a vontade de comer. Ah, tô com vontade de comer. Tô precisando comer aquilo? Não, só tô com vontade daquilo, né? E Aí vontade de vamos dar e comer. passa. A gente tem que Isso. lembrar isso também, né? Isso acontece, né? Trazendo de volta aqui ao tema, isso acontece com adultos e também acontece Com muito com as crianças. nossas crianças, né? E aí, com criança, a gente acaba, às vezes, sendo até mais difícil, porque a criança ainda está no processo de aprender sobre ela, sobre as próprias emoções. Então, muitas vezes, a criança está ali comendo as emoções dela. E ela não tem a mínima consciência disso. Uma coisa bem importante de se falar sobre essa questão alimentar nesse processo da infância é o que está acontecendo a questão das crianças obesas, né? E aí, Isso mesmo. às vezes você desconta aquele momento que você não sabe lidar na comida. Aquela ansiedade, aquela frustração, aquela raiva. Eu não sei como lidar com aquilo ali, então muitas vezes as pessoas vão lá e comem. Mesmo aquela história, né? Qual a diferença da fome e a vontade de comer? Isso. E aí você me lembra até de um ponto, né, que a gente tem visto muito hoje, né? Eu como psicóloga escolar e clínica também, eu tenho visto que os pais hoje, eles trabalham muito. Vamos concordar. Porque Sim. hoje a gente temos vivido uma fase onde as pessoas trabalham muito, né? Então, muitas vezes, pai e mãe nem passam o dia com a criança. E, às vezes, pela necessidade real de precisar trabalhar para sustentá-la. E a gente entende isso, né? Sim. Então, acaba que, muitas vezes, por não estar presente, né? Em relação à questão cronológica, acaba que quando esses pais estão presentes com a criança, eles acabam reforçando comportamentos disfuncionais. Que são comportamentos disfuncionais, comportamentos ruins, errados. Vamos lá, trazendo, né, para uma linguagem mais clara. E aí, muitas vezes, eu vou lá, quando eu tô com meu filho, né, eu me sinto culpada ou culpado por não estar com ele o dia inteiro, ou a maior parte do tempo. E aí, quando eu estou com ele, eu não foco no tempo de qualidade. Muitas vezes eu tô mexendo no meu celular, eu tô dando atenção dos meus amigos, ou tô resolvendo questões de trabalho. E aí, a criança, eu posso comer uma pipoca? Eu posso comer um chocolate? Deixa ela comer. É hora de fazer o dever de casa, mas eu já me sinto tão culpado por não estar com a criança que ela, tô cansada, não sei o quê. Então você não faz o dever de casa. Entende? Então, muitas vezes os pais, sem querer, acabam reforçando os comportamentos errados do filho para suprir, na perspectiva de suprir a necessidade emocional deles. Sim. De não estar com o filho. Mas a gente também precisa desconstruir isso, que essa questão sobre tempo, né? O tempo não precisa ser muito, ele precisa ser de qualidade. Se você conseguir ser um bom pai, uma boa mãe que dê atenção para os seus filhos, na 1 ou 2 horas do dia que você tiver com ele vai crescer sentindo isso. E ele vai entender que você não esteve com ele a maior parte do dia, justamente porque você estava trabalhando por ele e para ele. Né, que é muitas vezes o que eu tenho visto que acontece. Então, se eu estou com meu filho, se eu só estou com meu filho à noite, então... Vamos voltar para a questão da atenção? Se você estiver com seu filho, esteja com ele. Crie né? momentos com ele, Exatamente. Né? Por exemplo, horários de refeições. Se a família consegue fazer refeições juntas, façam, gente. É coisas simples do dia a dia, é nas coisas simples mesmo que o amor vai sendo construído, inclusive. As memórias afetivas, exatamente. Né? Então, só tenho tempo de estar com o meu filho, com os meus filhos à noite. Então, sentem, juntem juntos. Deixa o celular de lado. Exatamente, deixa o celular de lado. Aproveita esse momento, bota o celular para carregar. Isso. Enquanto você recarrega as suas energias com sua família, né? É uma hora que você pode ficar com seu filho, então fique com ele essa hora. Com ele. E faça com que ele também fique com você, né? Exatamente. Também não deixe, já que você deixa o seu celular e ele tá com o celular, não. Todo mundo aproveita aquele momento de atenção ali, de momento, para você criar até essas memórias afetivas. Isso, muitas vezes, pronto, como psicóloga infantil, né? Como terapeuta infantil, eu às vezes solicito muito para as famílias fazerem atividades juntas. Fazerem um desenho juntos, assistirem filmes juntos, né? Já tem algumas atividades que eu já montei para as famílias fazerem juntas, né? Justamente para conseguir construir esse elo, esse vínculo. Cozinhar juntos. Sim, maravilhoso. Prazeroso. Vamos fazer uma comida aqui? Vamos, né? E o que as crianças preferem? É Vamos fazer chocolate? Né? Isso. Vira participativo. Vamos fazer um bolo de chocolate? Não é só nessa... eu tô sem
tempo mesmo. Não, o que você tá fazendo? Traz pra, né, pra conviver aquele momento, pra viver aquele momento. Isso, tá arrumando a cozinha, vem aqui, seca aqui a louça comigo, Vamos, né? e aproveita esse momento não só pra colocar, mas pra interagir, pra mostrar, né? Porque não é... Isso aí não é trabalho infantil. Isso, de forma nenhuma. Tipo, você não vai estar com seu filho só quando você conseguir fazer a viagem pra Disney. Gente, você tem que estar com seu filho todos os dias. Muitas vezes ele, inclusive, te ajudando a fazer alguma tarefa de casa, porque não? Todo mundo está na casa. Por que não ter responsabilidades, né? Não é você jogar a responsabilidade, é participar, é mostrar. Não, é trazer para participar, até porque quando você traz seu filho para participar de alguma coisa com você, você está ensinando ele sobre responsabilidade. O praticar atividade física ajuda bastante. Também. Tanto, né, para a nossa cabecinha como para o nosso corpo. É maravilhoso, né? Brincar no momento junto, né? Pular amarelinha, pular uma Um corda. Passeio. Vamos à caminhada. praia, né? Vamos ao parque, Vamos na pracinha ao da zoológico. cidade. Agora, Ah, né? na pracinha, né? Pronto, perfeito. pracinha. Vamos à pracinha da cidade. Aí eu tava notando que isso gera uma memória afetiva tão boa. Mas vai pra pracinha, gente, pra viver o momento com o seu filho. Não é só pra chegar lá e tirar aquela foto perfeita. Né? Porque também tem isso, né? Eu vou lá pra tirar a foto. Não, peraí, vamos lá pra viver o momento. Se for pra tirar uma foto, vamos tirar uma foto juntos, né? Desse momento que a gente viveu. Vai brincar também, sobe no lado da gangorra, o outro menino, o outro. Vamos brincar, vamos se divertir, aproveitar esse momento. E que esses momentos é muito utilizado no espaço clínico. O que você fez ontem para trabalhar aí a memória de curto e longo prazo? O que você fez hoje pela manhã? Fala um pouco dessa memória de curto e longo prazo. Né? A memória de curto prazo são coisas que você fez há pouco tempo, hoje pela manhã. Você fez o que ao acordar? Tomou banho ou tomou café? O que você tomou no café da manhã? Né? Aí Arrumei minha cama. muitas Isso. crianças, elas se perdem nessa memória de curto prazo porque muitas vezes o cérebro não fez uma associação. Não tem relevância, né? Não teve importância para a criança. Então, a criança passou despercebida. Ela fez, mas passou E a gente passa a despercebida. viver meio que no automático. Isso. E aí a gente tem que estimular a memória da criança, que vai ajudar ela no processo de aprender a aprendizado. ler, escrever, né? De conseguir fazer as atividades escolares. E aí são coisas bem simples que a gente pensa que não influenciam, mas influenciam, né? Que tanto a gente trabalha num espaço clínico com a criança, com o adolescente, com o adulto e também com o idoso. Isso. Né? Nessa memória de longo prazo. O que você fez há uns anos atrás? Né? O que você fez o ano passado que marcou? Em que período? Então, vai toda uma retrospectiva da vida, né? Então, trabalhando a memória de longo e curto prazo, no processo aí tanto de aprendizagem como de vivências sociais, né? O que marcou a sua história durante esse decorrer dos seus anos? Principalmente quando é pessoas idosas também, né? As pessoas idosas, nessa voltando aí, elas gostam muito de relembrar o seu passado. E muitas vezes há falhas porque ela não vai trabalhando essa rememória com frequência. E você pode perceber que tem muitos idosos que quando começa a narrar uma história para você do passado, ele tem prazer em estar narrando aquela vivência dele. Então tá trabalhando o Vai trazendo quê? detalhes, né? A memória Isso, de até longo prazo. Porque a nossa vida é muito mais ativa quando nós somos adultos jovens. Né? Então, Como é que é ser um como adulto jovem? o adulto- Vai. nós somos adultos jovens, né? Então, existem fases diferentes de desenvolvimento da vida, né? Infância, adolescência, vida adulta e velhice. Né? E aí, inclusive, o adulto a gente pode classificar como adulto jovem e adulto maduro. Adulto jovem aí, depois que passa da adolescência, né? Por volta dos 20, 30 anos, né? 40. E aí o adulto Quando maduro, entra a pro partir de zeta aí. 40, 50, né? E a partir de 60 vem a velhice, né? A gente tem que aceitar. A melhor idade. Isso, a melhor idade. Então, na velhice, a vida da pessoa ela já não é tão ativa. Por exemplo, a pessoa está aposentada, ela não precisa trabalhar, né, para se sustentar. Mas tem porque... muita gente que ainda continua trabalhando. Isso, infelizmente. Agora a gente tem Mas o cérebro pessoas não mais é tão ativas. estimulado quando Isso, tá você não tem mais filhos para criar, trabalho, né? na vida. Escola para pagar. Não tem mais aquela necessidade de fazer tantas coisas como, por exemplo, quem está na faixa dos 30 tem.
né? Então, assim, o que é que acaba? Como a gente tem menos estímulos, como a gente acaba tendo menos estímulos, né? Então, a nossa memória também tem uma demanda menor. A responsabilidade é os 30. Isso. Maravilhosa. Muita, gente. Ô, fase boa. Fase boa. Aí, gente, tem isso, né? Então, às vezes, o idoso, eu percebo muito isso no atendimento com o idoso. Ele tem a necessidade de trazer. Eu acho que hoje se fala menos. Não sei se porque virou mais comum ou está mais escasso, mas teve muitas pessoas que não tiveram poder de fazer uma faculdade ou de estudar ou de aprender e entraram ou em cursos superiores ou foram testar aprender a ler depois da melhor idade. Sim. E a gente não se fala muito mais sobre isso. Sobre essa questão, porque antigamente, não sei se é porque virou comum, hoje tem quando tinha os EJAs, né, ainda tem ainda, mas o ensino de jovens e adultos, quando as pessoas iam para já estou aposentado, vou aprender mais nada, teve muita gente que fez faculdade depois dos 50, 60, e aí era um sonho que não teve tempo durante a vida, que estava preocupado apenas em trabalhar, e aí quando viu nessa fase uma oportunidade de aprender algo novo. Isso. Eu costumo dizer que todo tempo é tempo. Se você deseja fazer algo na sua vida, então, gente, sinceramente, não tem essa de tô velho demais pra fazer, não tem. Hoje em dia, o que é que eu percebo? Eu percebo, por exemplo, uma demanda menor nos EJAs, por exemplo, porque hoje, felizmente, a gente tem mais oportunidade de estudar. Né? Algo que não aconteceu com os nossos pais, com os nossos avós, né? De repente, principalmente com os nossos avós, né? Escolas eram mais difíceis, né? O acesso ao ensino era muito mais difícil. Então, hoje a gente tem pessoas com 60 anos, né? Que sabem ler e escrever, muito mais pessoas formadas, né? E antes não se tinha, certo? Hoje eu vejo que a gente tem uma demanda menor por isso, porque felizmente, embora a educação ainda precise melhorar muito no nosso país, mas eu acredito que ela já deu passos importantes em relação a isso, certo? Mas assim, se você tem 60 anos e acha que tá velho demais para aprender alguma coisa, eu vou contar um segredo para você. Nós nascemos sem saber de nada, tudo que a gente aprende ao longo da vida. Então, você acha que porque chegou aos 60 anos já sabe de tudo? Sinto muito lhe dizer, mas você não sabe. E pode aprender muito mais, inclusive. E não tem limites, né? Eu acho que eu sempre digo, o limite está na nossa mente. Eu acho que eu sempre digo, olha, a barreira, a limitação, quem cria é você. A gente, quando a gente falava mais cedo, veio um pensamento na minha cabeça do seguinte: quando tem muita gente que com 9 anos ainda não aprendeu a ler e escrever ainda o nosso maravilhoso português, tem gente com 9 anos, claro, né, receitinha de bolo, que já está aprendendo a segunda língua. Que tem crianças, por exemplo, tem a filha da amiga minha, que hoje, acho que com 11 anos, ela já estuda inglês e espanhol. Não é? Junto ali. Para todo mundo pode? Não, é todo com a conjuntura, desde cedo. E olha que não é fácil, viu? E não é fácil. Eu mesmo não sei nem falar português direito, eu conheço crianças com 4 anos de idade já sabendo escrever o próprio nome. E conhecendo todas as letras. E já sabendo algumas coisas em outra língua também. 4 anos de idade, né? Como, né, conheço adolescentes que nem sequer conseguiram aprender a ler ainda. Então... Não teve ainda esse processo com relação à própria língua, a construção da própria língua, né? Então, vamos dizer por mim, eu faço uma graduação em língua espanhola e não é fácil, porque é diferente da língua portuguesa. Então, assim, eu estou no processo de conhecimento de uma nova língua, onde existem os seus códigos linguísticos, né? Então, assim, não é fácil. Mas tem pessoas que têm maior facilidade de compreender os códigos linguísticos de determinada língua. Então, maravilhoso. Você consegue dizer, não, nossa, né? É maravilhoso. É muito complexo o português. E outra coisa, e tem pessoas que, por não compreender muito bem aí, se expressar com relação à nossa língua portuguesa, né? Eu estava vendo uma reportagem e uns artigos que pode focar na língua brasileira de sinais. Que não tem problema, porque você vai estar usando a língua brasileira de sinais para se comunicar. E é uma língua maravilhosa, né? É maravilhosa. Isso em Libras.
Então, assim, nós seres humanos temos uma capacidade imensa de aprendizagem. Então, por que não procurar a melhor forma para que haja uma melhor comunicação no processo, né, na vida social? Eu não sei se mas me desculpe a minha ignorância, mas eu vou falar assim, e vocês estão aí para me corrigirem. É só a minha opinião. Eu acho que, na verdade, tudo vem de um medo. Porque, um exemplo, quando você vai aprender algo novo, tudo é muito diferente. Você vai aprender inglês. Mas que porra é isso? Eu não vou aprender, não. Você já começa a se limitar. Você já se bloqueia, né? Há um bloqueio. Você nem tenta primeiro, aí você já tem medo. Eu não vou entender. Eu não entendo nem português dele, como é que eu vou aprender inglês? Mas você não tenta. E o medo de errar faz com que você já breque ali no início. E muitas das vezes, falta só você acreditar mais um pouco em si. Tentar, potencial, né? Eu acho que a questão não está somente na dificuldade. Dificuldade todo mundo tem. Mas eu acho que nessa capacidade de tentar mais uma vez, de buscar. Não consegui hoje, amanhã eu vou tentar de novo. Vou dormir, a minha cabeça tá cheia, vou descansar. Amanhã, quando eu tiver com a cabeça melhorzinha, eu tento novamente. E às vezes eu acho que as pessoas, com medo de errar, elas não tentam. Errei aqui agora. Não consegui instalar o Android de novo nesse celular. Deixa o jeito que tá funcionando mesmo. Isso. E desiste. Como se a gente aprendesse tudo em fração de segundos, né? Mas eu acho que essa necessidade desse mundo tão rápido que a gente vive. Isso, e tem uma questão muito emocional aí, de dificuldade em lidar com a frustração, né? Então, nós temos que entender que... Já voltou pra frustração, né? Ela sempre chega, e comigo ela sempre chega, porque eu sempre bato nessa tecla. Então, a gente muitas vezes não vai aprendendo ao longo da nossa vida que o erro ele é muito mais construtivo do que qualquer outra coisa na nossa vida. Então, quando eu estava ali começando a aprender a fazer a letra A, eu errei muito essa letra A, até fazer ela certo, né? E quantas coisas a gente não erra várias vezes para poder aprender que aquelas formas que a gente estava tentando não foram as melhores. E experimentar outras. E né? nada melhor do que você ter uma orientação assertiva para que você não erre tantas vezes para não gerar uma frustração, né? Então, se eu tenho no meu processo pessoas que venham contribuir com esse processo para que eu consiga fazer determinada atividade de forma assertiva, não vai gerar tanta frustração, que não vai gerar tanta ansiedade, o que vai ser bom para mim. Então, quando estou aí no processo para ser analista do comportamento, né? Então, assim, os comportamentos dos seres humanos é bem interessante. Porque se eu faço algo, se eu tenho pessoas para contribuir com esse processo de maneira assertiva, eu não vou ter tanta frustração ao longo do processo. Exatamente. Sabe qual é a minha frustração maior? Né? O tempo acabou, gente. Está vindo o padre Reginaldo Manzotti. Mas vai ficar... Vamos trazer um dia só para a gente falar sobre a questão da frustração? Sim. Bom. Vamos trazer esse tema? Sim, porque eu achei bem interessante, porque tem muita gente que vai... ela apoia a sua frustração. Como assim? Eu disse a tu, pra que tu fosse tentar isso? Desiste logo. Né? Tem gente que tem essa de roubar o sonho dos outros. Ele desiste. Tu já disse que tu não dá certo pra isso. Né? Vamos falar sobre frustração um dia? Disse que não dá? Né? Isso não vai dar certo se você não tentar. Pois é. Então, 9, deixa o telefone da clínica, vou só repetir. É o 994857080. O Instagram é multidisciplinar.online. Beijo, meninas. Obrigado a todos. Tá vindo aí o Padre Reginaldo Manzotti, programa Tchau, Experiência gente. de Deus. Bom dia.